Olá, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa TV Araxá Educa. Hoje vamos continuar nosso tema matemática, turma do sexto ano, professor Alírio com vocês. Problemas com frações, né? Nós vamos falar da segunda parte. Nós fizemos uma primeira parte, vamos fazer uma segunda parte. Como é de costume dentro da matemática, para a gente não se perder um pouco no caminho, a gente faz uma revisão da nossa última aula, certo? Nós falamos assim, ó, problemas com fração. Que fração do ano 6 meses representam? Ora, um ano tem 12 meses, então 6 meses são 6 dozeavos do ano. Simplificando a resposta, meio, né, ou um meio, metade de um ano, ok? Depois nós falamos do probleminha que tinha o mostrador, né, do tanque de combustível, né? Que fração do tanque está representando? Lá no carro, no veículo, não tem escrito quantidade, né? Nem mesmo frações. Lá tem as marcaçõezinhas, tem esses tracinhos, dá para marcar. Nós percebemos que o nosso marcador tinha 18 marcações, 18 repartições. E aqui nosso ponteiro lá do combustível está na terceira marcação. Ou seja, nós temos 3 partes de um total de 18. Essa é a indicação. 3/18avos do nosso tanque de combustível. A capacidade do tanque de combustível é de 60 litros. Aí sim, se eu quiser calcular quantos litros de combustível tem lá dentro, aí eu tenho que fazer esse cálculo, né? Lembrando que 3/18avos, já está aqui a fração simplificada, que é 1/6. Então, 1/6 de 60 litros, tá? Simplifico também de novo, ó. Por 6 dá 1, por 6 dá 10, 1 sobre 1 vezes 10, 10 litros. Ou seja, aquela marcação do tanque me indica que existem 10 litros de combustível dentro do meu tanque. Depois nós falamos também outro probleminha com fração, que é aquele assim, ó, já asfaltaram 3/4, né, de um total de 5 quilômetros, uma determinada avenida lá na cidade. Pergunta, quantos metros ainda faltam para terminar o serviço? Veja bem, ele fala em fração e fala o total, né? Eu fiz um exemplozinho, né, de um asfalto aqui, de uma pista, tem aqui, ó, né, dividido em 4 partes, ó, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Se já asfaltaram 3/4, ó, 1, 2, 3/4, quer dizer que falta asfaltar 1/4. Mas a pergunta é, quantos metros ainda faltam? Então, o que eu tenho que calcular? 1/4 de 5 quilômetros, né? Então, nós lembrando, né, que normalmente, quando a gente tem quilômetro, a gente ou transforma para metro, dependendo do exercício, tá? No caso aqui nós transformamos para metro, tá? Então 5 km é igual a 5.000 metros, nós já vimos essa matéria anteriormente. Então 1/4 de 5, né? É a mesma coisa que 1/4 de 5.000 metros. Aqui está em quilômetro, aqui está em metro. O que eu faço? 1 vezes 5.000, 5.000, dividido por 4, que vai dar 1.250 metros, ainda faltam, né? Ainda faltam 1.250 metros para terminar o serviço. Bom, vamos estudar mais alguns problemas relacionados com frações. Eu falei com vocês, a fração faz parte do nosso dia a dia, né? Para uns mais, para outros menos, mas ela está no nosso dia a dia, na nossa compra, no nosso supermercado, na nossa compra fracionada no mercado, nas frutas, nas verduras, né? Aqui tem um seguinte exemplo. Em um encontro de especialistas em meio ambiente ocorrido em Belo Horizonte, compareceram 224 pessoas. Destas, constatou-se que 1/8 delas eram da região sul do país. Como foi um encontro nacional, tinha gente de tudo quanto é parte, né? Várias partes do país. E, no caso aqui, tinha 1/8 das pessoas eram da região sul. A pergunta é, quantas pessoas eram da região sul? Então, uma reunião, né? 224 pessoas, 1/8 era da região sul. Como é que eu faço esse tipo de problema? Como é que eu resolvo esse tipo de problema? Bom, então tá lá, 224 pessoas, 1/8. O que eu faço? 224 dividido por 8, né? Por que 8, professor? Não foi 1/8, né? Uma parte de um total de 8, quer dizer, foi dividida em 8 partes e uma parte representava o pessoal da região sul. Então, eu pego 224, divido por 8. Aqui o nosso algarismo, né, da divisão, vamos fazer? O 2 sozinho não divide, eu preciso do 22. 22 dividido por 8, na tabuada do 8, né, o número mais próximo de 22. 3 vezes 8, 24. 24 passa. Vamos então para 2. 2 vezes 8,
16. Então eu faço 2 vezes 8, 16 e faço 22 menos 16. Quanto que dá 22 menos 16? 6, né? Abaixamos o próximo número, 4. E aí ficamos com 64. 64 dividido por 8 dá 8. 8 vezes 8, 64. 64 menos 64, conta exata. Ou seja, eu tínhamos, né, então, 28 pessoas lá eram da região sul do país. Certinho? Difícil? Não? Que bom. Continuamos assim, né? Sempre sendo fácil para nós. Em uma orquestra de música, 3/5 dos componentes são homens. Então, 3/5 dos componentes. Quer dizer, se eu pegasse o número de componentes e dividisse em 5 partes, 3 partes eram representadas por homens. Se as mulheres somam 14 pessoas, qual que é o total de componentes dessa orquestra? Esse exercício não é direto igual aos outros, né? Que a gente chegava e multiplicava, igual do asfalto, né? 1/8, 1/4, né? Não é bem assim. Ele é diferente. Então, 3/5 são homens e 14 são mulheres. Então, preciso saber, né? Separar o que é quantidade e o que é fração. Vamos ver um exemplo aqui? Tá aqui, ó. Nossa orquestra dividida em 5 partes. Estão vendo aqui? 5 partes? Tá. 5 partes. Eu falo assim para você, 3 partes, ó, 3/5 representam os homens. Quer dizer, se 3/5 representam os homens, quanto que representam as mulheres? 2/5. Então tá lá, ó, 2/5 são mulheres, ok? Bom, se 2/5 são mulheres, vamos entender, ó. Ele falou para mim que mulheres são 14 pessoas, não é? Então, se eu tenho 14 representam 2/5, quanto que eu tenho para cada parte dessa? 14 representa 2 partes. Então, eu posso dizer que cada parte dessa representa quanto? 7? Então, tá aqui, ó, 7. Então, tá lá, ó, uma parte é 7 e outra é 7. Por quê? Porque 2 partes dá 14 e 14 representam 2/5. Pessoal, mas eu vou ter que fazer desenho sempre? Não, mas o desenho nos ajuda, né, muito a resolver problemas de matemática. Se você conseguir representar através de uma figura, através de um desenho, né, pode ser o mais simples que for, a gente nos ajuda a resolver. Vamos lá, vamos então. Ele pergunta quantas pessoas tinham na orquestra, não é isso? Ora, uma parte é 7, mais uma parte é 7. 2 partes, ou 2/5, representam 14 pessoas, ou 14 mulheres, né? Então, vamos pensar o seguinte, se cada parte representa 7 e a divisão é igual, então é 7, 7, 7, 7, 7. Né? Cada parte é 7. Quantas partes eu tenho? 5. Basta eu fazer, então, essa multiplicação. 7 vezes 5, 35. Então, são quantos os componentes dessa orquestra? Essa orquestra tem 35 componentes. Um exercício talvez um pouco diferente, vocês estão acostumados a fazer, mas é muito interessante. Tá bom? Vamos para o próximo. Em uma orquestra de música, 3/5 dos homens são, 3/5 dos componentes são homens. É o mesmo exercício, só que eu coloquei aqui, ó, outra maneira de resolver. Vamos falar o seguinte, ó, 14 representam 2/5, não é isso? Ó, 14 mulheres representam 2/5. Eu posso pegar 14 e dividir por 2/5. Pessoal, nós fizemos isso no desenho, mas agora eu estou fazendo com uma expressão, né? Uma expressão numérica. Então, 14 dividido por 2/5. Olha que interessante. Divisão de um número por uma fração. O que a gente aprendeu lá atrás? Conserva-se o número e multiplica-se pelo inverso da fração. O que era 2/5 vira 5 meios. Então, fica 14 vezes 5 dividido por 2? Sim. Posso simplificar? Claro que pode. Ó, 14 com 2 dá para simplificar, não dá? Por 2 por 2. 14 por 2 vai virar 7. 2 por 2 vai virar 1. Então, ficou 7 vezes 5 sobre 1. Ora, 7 vezes 5, 35. O 1 a gente não precisa escrever quando está no denominador. Então, vira 35 componentes. Uma outra maneira da gente resolver o exercício. Tá bom? Saresp. Saresp fala assim. Saresp é um órgão da Secretaria de Estado do Estado de São Paulo que elabora provas para serem feitas. E essas provas seria para aplicar no Estado de São Paulo, mas tem gente que usa essas provas no Brasil inteiro, tá? Fala assim, na portaria de um prédio chegaram certo dia 65 cartas. Desse total, 1/5 foi entregue no primeiro andar. 1/5 foi entregue no primeiro andar. Qual é o número de cartas distribuídas nos outros andares? Então, eu tenho que saber primeiro quantas cartas ficaram no primeiro andar, para depois, então, entender como é que seria a distribuição. Vamos entender. 65 vezes 1/5, quer dizer, 1/5 ficou
no primeiro andar. Então fica assim, ó, 65 vezes 1/5. 65 vezes 1 dividido por 5. Posso simplificar aqui? Pode, né? Eu posso fazer a divisão direta também, né? Porque 65 dividido por 5 vai dar 13. Então, do primeiro andar, 1/5, 13 cartas foram distribuídas no primeiro andar. Então, o que eu tenho que fazer? 65 e tirar essas 13. 65 menos 13, praticando o cálculo mental, ó, 5 menos 3, 2. 6 menos 1, 5. Então, tenho 52 cartas que foram distribuídas nos demais andares. Ok? Então, foram distribuídas 52 cartas nos outros andares. Mais um probleminha para a gente. Fala assim, 2/3 da população de um município correspondem a 35 mil habitantes. Neste caso, quantos habitantes tem esse município? Vamos entender, 35 mil não é o total, representam 2/3 dessa população. Bom, como é que a gente pode resolver isso? Usando frações, como é que eu faço? Vamos entender, eu posso fazer 35 mil dividido por 2/3, igual eu fiz agora no problema anterior, né? Uma outra maneira de resolver? Sim, sim. Então fica assim, ó, 35 mil dividido por 2/3, tá? Divisão de um número por uma fração, a gente aprendeu isso. Eu copio o número e multiplico pelo inverso da fração. Tá aqui, ó, fração invertida, certo? Então tá lá assim, ó, 3/2. Então fica 35 mil vezes 3/2, tá? Eu faço 35 mil vezes 3 e divido por 2. Eu posso pegar 35 mil e dividir por 2, professor, e fazer vezes 3? Pode também, né? Essa ordem aqui não altera o nosso resultado, tá bom? A princípio eu posso simplificar, né? 2 com 35 mil, por exemplo, né? Ó, por 2 e por 2, né? Porque esse é par também. Daria quanto? 35 mil, metade de 35 mil. Metade de 30 é 15, metade de 35 mil, 17.500. Ó, vamos fazer a conta aqui. Bacana. Vamos fazer a conta. 35 mil dividido por 2, tá? Eu usei o algoritmo aqui. Então fica assim, ó. 3 divide por 2, divide, dá quanto? Dá 1. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, sobra 1. Abaixa o próximo número, que é o 5. Vamos formar a dezena 15. 15 dividido por 2, dá 7, né? Ó. 7 vezes 2, 14. Então, 15 menos 14, sobra 1. Eu tenho mais 3 zeros para baixar. Vamos baixar o primeiro zero. Baixa o primeiro zero, fica 10. 10 dividido por 2, 5. Ó. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Ainda tenho mais 2 zeros para poder baixar. Vamos baixar eles? Vamos. Só que esses 2 zeros que eu vou colocar aqui, o zero não dá para dividir, porque zero não divide por ninguém. Então, esses 2 zeros que eu coloco aqui, acabam indo para lá, né? 2 zeros, então 2 zeros lá. 0 divide por 2? Não, 0. O outro 0 divide por 2? Não, então 0. Então, deu 17.500. Então, voltando para a nossa conta. 35 mil dividido por 2, 17.500. 2 dividido por 2, dá 1. Vejam bem que o denominador agora é 1. Basta eu fazer a multiplicação em cima. 17.500 vezes 3. Podemos fazer mentalmente? Podemos fazer o cálculo aqui? Também, né? Nosso algoritmo. Vamos fazer? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Sobe uma dezena. 3 vezes 7, 21. 21 mais 1, 22. Sobem 2, né? 3 vezes 1, 3. 3 mais 2, 5. Total, 52.500. Ou seja, tá lá. A população do município tem 52.500 habitantes. Tranquilo? O que mais? Hora da revisão. Passa rápido, né, a nossa aulinha? Tá. Hora da revisão. O que a gente viu hoje? Ó, na aula de hoje nós estudamos mais alguns problemas com frações. Tá. O que mais? Estudamos como calcular a fração de um todo. A fração de um todo, no caso 6 meses, né? Quanto que representa 6 meses do ano? 6 de um total de 12. Então, é a fração de um todo. Para isso, basta multiplicar a fração pelo número em questão, né? A população, né? 35 mil representa 2/3, então eu faço 35 mil dividido por 2/3, é uma outra situação, problema. Aprendemos como calcular o todo a partir de uma fração, que é o caso da população.
Como é que eu calculo todo a partir de uma fração, né? Ou como é que eu calculo a quantidade no caso da população? Então ficou assim, 35 mil dividido por 2/3. Problemas com frações e sempre irão fazer parte dos nossos estudos. Sempre você vai ter problemas com frações. Existe um estudo, né, da dificuldade do aluno com frações. Eu digo que a dificuldade, ela deixa de existir a partir do momento que você começa a fazer mais de um exercício. Um exercício, 2 exercícios. O legal da nossa aula é que ela repete durante a semana. Você vai ter oportunidade de estudar de novo essa aula, caso você não tenha entendido, tá bom? Bom, é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Obrigado mais uma vez e até a nossa próxima aula. Tenham todos bons estudos.